Eu queria mostrar para você, assim, o nosso portal, o ND+, preparou uma reportagem tão legal, e essa reportagem fala sobre os bairros da nossa cidade, Joinville. São 172 anos. E aí a gente vai mostrar para você como que esse material, baseado em depoimentos dos moradores de cada cantinho da cidade, foi feito. E assim, muitas coisas chamam a atenção. Essa reportagem que a gente produziu, na verdade, quem fez ela foi a Fernanda Silva. Ela conta, eu entrevistei ela conta como foi produzir esse material e tem as entrevistas que ela fez com vários moradores aqui da nossa cidade. Eu convido você a assistir comigo essa reportagem. Enquanto você assiste, vai escrevendo, vai mandando mensagem aqui para a gente no WhatsApp 98884-6107, que eu já quero mostrar a sua foto aqui para toda a região, tá bom? Vamos assistir. A maior cidade do estado de Santa Catarina tem 43 bairros e cada um deles tem a sua história. No aniversário de 172 anos de Joinville, o portal ND+, preparou uma reportagem especial que é contada por quem vive em cada uma das 5 zonas da cidade. Essa reportagem nasceu com a ideia de contar a história de Joinville, mas em uma perspectiva diferente, narrada pelas pessoas que vivem nesses bairros. E para isso foram investidas muitas horas na produção desse conteúdo. E quem fez isso foi a Fernanda Silva, que é a nossa repórter e que teve, essa missão de ir ao encontro desses moradores e ouvir as suas histórias. Fernanda percorreu Joinville e conheceu muita gente que vive aqui na Cidade das Flores. Na verdade, a grande maioria não é nascida na cidade, veio desse processo de imigração que foi bem forte na cidade, principalmente nos anos 60, 70 e 80. Conversando com os historiadores, eles me contaram que boa parte dessas pessoas que vieram de fora vieram do Paraná, principalmente, ou da região sul. Depois que Tubarão teve uma grande enchente, as pessoas saíram do sul do estado e vieram aqui para Joinville. E como essas pessoas vieram morar na cidade sem ter infraestrutura para que elas chegassem aqui. Então, elas construíram casa em cima do mangue. Joinville tem muitas terras vindas de ocupação, que as pessoas chegavam e construíam em cima, porque não tinha ainda essa questão da venda de lotes, desmembramento de terra. Então, foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção. Isso nós já estamos falando aí nas décadas de 1960, 1970 e 1980. Nesse período é um período de um crescimento industrial muito significativo na história de Joinville. Preciso levar em conta também que essas pessoas vieram para cá, sim, em busca de emprego, mas vieram para cá porque tinham algum apoio, seja dos seus familiares, seja de igreja, seja de movimentos sociais. Isso foi muito importante para as pessoas que chegavam aqui, ter pessoas que vieram antes delas. Então, esse casal que eu entrevistei do Comaz, eles falam bastante disso, assim, que... Inclusive, muitas famílias carentes, nessa época, a minha esposa ajudava, havia comunidade, igreja, e quando eu trabalhava na Tupi, a Tupi cedia muito material, muita madeira que eles não usavam, para esses moradores que estavam chegando ali, para eles construírem as suas casinhas, Eu lembro que eu acho que umas 2 vezes eu fui com um caminhão de madeira da Tupi, eu sempre envolvido com a parte social também, Já naquela época, na Tupi, já me envolvia ali. Nós fomos levar algumas madeiras ali da Tupi para esse pessoal ali, para construir os seus barracos, que era trabalhador da Tupi. Então a Tupi tinha muito essa parte social também naquela época. As associações de moradores, sociedades e a igreja também teve um papel bem importante de receber essas pessoas e dar algum tipo de suporte. Então elas não chegavam aqui totalmente desassistidas, O meu pai... ele trouxe muito italiano para cá. Os amigos dele, depois, ele trouxe os parentes.
e trouxe muito amigo dele, da região de Ascurra e Rio dos Cedros, tá? Por quê? Porque aquelas regiões, aqueles municípios eram pequenos e eram pessoas com poder aquisitivo muito, muito baixo. E isso deu oportunidade para esse pessoal que vinha sem nada para cá, esse pessoal todo, de o meu pai ajudar eles a adquirirem esses terrenos dessas regiões todas aí. Joinville hoje ainda tem esse processo das pessoas vindo de fora, de outros estados ou de outros países também, como veio bastante gente do Haiti e da Venezuela agora. Até numa dessas conversas com os moradores do Itinga, uma das pessoas que eu entrevistei era a presidente da associação e ela falou isso. O pai dela conta que eles receberam bastante pessoas do Paraná e ela, já enquanto presidente da associação, recebe muitas pessoas da Venezuela, por exemplo. Aqui na associação a gente atende, né, vem atendendo, né, agora mais recente, né, bastante famílias imigrantes venezuelanas, famílias haitianas, até tem, acho que venezuelana tem bastante famílias, assim. Tanto é que, né, algumas famílias a gente já atendeu aqui, tem até grupo no WhatsApp, assim, das famílias que moram aqui próximo, porque daí, né, vão se organizando, onde é que, né, às vezes tem famílias que vêm mais de um núcleo familiar, então, né, estão todos às vezes na mesma casa, até conseguir uma casa para alugar, para ir se ajudando, né. Como o Joinville se formou nesse processo de imigração e como ele ainda faz parte desse processo de migração da cidade, assim, então não é uma coisa de agora. Joinville foi construída a partir da migração, né, ou da Europa que seja, lá no começo, mas depois do Paraná, do Sul, então é uma cidade de imigrantes, assim. Acho que uma das coisas também que eu tentei trazer essas perguntas de curiosidades pessoais também, para conseguir me localizar, assim, junto com as pessoas. Mas foram os bailes, assim, as pessoas destacavam muito essa questão cultural, de lazer também, então as sociedades eram bastante fortes na época. Outra coisa que marcou foi a construção da BR, porque eu sou moradora do bairro da Zona Oeste, então essa construção da BR sempre me gerou bastante curiosidade, as pessoas relatando sobre isso, como era a BR antes, como era a marginal da BR, como era... E isso também era uma coisa comum dos outros bairros, assim, como a pavimentação chegou só nos anos 70, 80, e era tudo estrada de chão, marginal, era estrada de chão, caminhos, né? O historiador traz bastante isso, que a cidade eram caminhos, assim. Outra denominação que as pessoas chamam é picadas. A maior parte das ruas aí eram tudo, como se chamava, becos, eram tudo picadas, né? Às vezes muitos dos moradores iam morar numa região, eles mesmos abriam as ruas e faziam esses caminhos que depois viraram as realmente ruas da cidade, assim. O crescimento e o desenvolvimento fez de Joinville a maior cidade do estado de Santa Catarina. Do núcleo central. Alguns bairros viraram mini-cidades, como o Aventureiro, por exemplo, Vila Nova, que tem alguns bairros que tem centros dentro do bairro. Tipo, existe o centro do Aventureiro, existe o centro do Vila Nova, que a vida foi começando a ser construída ali, e acredito muito por essa dificuldade de deslocamento até o centro. Então as pessoas precisavam construir coisas no bairro para não precisar ficar se deslocando. E muitos deles tinham a agricultura de subsistência, então eles plantavam para eles. E aí o que excedia de produção eles vendiam nos comércios, para os bairros vizinhos ou até para o centro. Mas eles produziam bastante coisa dentro dos bairros para eles não precisarem se deslocar. De certo modo, os bairros de Joinville hoje se constituíram em mini-cidades.
Então, o que você tem hoje são serviços públicos, em maior ou menor proporção, acontecendo no cotidiano dos bairros, e você tem também uma vida econômica própria, de tal modo que a gente consegue vislumbrar, né, consegue ver no cotidiano desses bairros uma vida bastante pulsante e até bastante independente do centro de Joinville, do núcleo original de fundação da colônia Dona Francisca. Muito desse crescimento veio dessas pessoas que vieram de fora e morar na cidade. O crescimento da Zona Sul, por exemplo. Isso eu percebi na conversa com os outros moradores que se repetia no restante da cidade. Uma pessoa tinha pedaços grandes de terra, apesar de não ser latifúndios e tudo mais, mas eram pedaços grandes a médios assim, de terra. Então, no começo, por isso que Joinville tinha poucos moradores, porque uma pessoa tinha grandes pedaços de terra. E daí, quando começou os loteamentos, que as pessoas foram vendendo pequenos pedaços, esse grande pedaço virou vários pedacinhos. E aí começou a crescer bastante a cidade. Essa é uma característica da zona sul da cidade, né? Essas famílias vão dividindo as terras, as pessoas os filhos vão herdando essas terras e vão vendendo para as imobiliárias, né? Nesse processo de loteamento, houve o que a gente chama de adensamento populacional. E enquanto em 1970 a gente tinha cerca de 126 mil moradores, nos anos 80 esse número quase dobrou para 235 mil. Basicamente a metade da cidade nessa época não era nascida em Joinville. Eu acho que essa questão de mexer com a memória, isso alegra as pessoas, assim, porque grande parte não, todas as pessoas que eu entrevistei, em algum momento essas histórias aparecem no meio de sorrisos e risadas, e são pessoas que ajudaram a construir a cidade, então eu entendo que essa história deles é a história da cidade, então ela é lembrada com bastante amor, assim, com certeza. E essas pessoas são a história da cidade. E eu acho que elas conseguiram ter esse entendimento nessas conversas, assim. Eu costumo dizer que primeiro que eu sou cria aqui do bairro Itinga, né? E principalmente cria da Hammurabi, né? Hoje estou como presidente, assim, mas eu sou cria desse espaço, né? Ela era pequenininha aqui da creche. Que era bem pequenininha, né? Eu comecei com 11 meses aqui, a mãe diz, né? Não. Só que a associação, a diretoria, a primeira, né, reunião com os moradores foi em 1981. Então, primeiro surgiu a Associação de Moradores e daí depois veio a inauguração e a formulação do Centro de Educação Infantil Vovó Juliana. E ela e o pai lembram disso com muito carinho, assim, porque eles também fizeram parte dessa construção e tem essa memória afetiva desse lugar. Então, ela também fala isso no meio de risos e sorrisos. Eu acho que a gente precisa ouvir mais essas pessoas, né, enquanto moradora daqui também, para a gente conseguir entender a cidade em outra perspectiva. Acho que a gente ignora um pouco essa questão da imigração, que ela acontece muito hoje, mas a cidade foi construída na base disso, assim. Eu acho que é isso, assim, Joinville vai para além do centro, assim, vai para os bairros entender como que eles cresceram, como é que foi isso. Para mim, definiu muito como uma cidade migratória, assim, de imigrantes. Até hoje, né? É uma cidade apaixonante, né? Muito peculiar, de um calor gostoso, de uma chuva que tem dias ou às vezes semanas que não quer nos deixar. O sol que quando racha, um para cada joinvilense. Uma cidade recheada de pessoas especiais, de gente que ama a vida, de pessoas que gostam de pessoas. Joinville é apaixonante, por isso que tanta gente sai de outros estados e escolhem morar aqui. É um lugar, assim, maravilhoso. É muito bom.